Olá pessoal, meu nome é Emerson Carvalho. Vamos para mais um vídeo. Hoje, movimentação de mercado, né? O Ibovespa muito volátil. Pessoal com receio de investir, principalmente os investidores iniciantes. Mas temos que analisar fundamentos, não devemos analisar 100% notícia, 100% o que o mercado está sentindo. Reação do mercado no curto prazo, ele é maníaco-depressivo, ele vai às alturas como ele desce muito também. Então temos que analisar principalmente números quando estamos falando de investimentos para o longo prazo, é claro. Então vamos aqui para a tela. Então podemos ver aqui na tela da corretora, realizei algumas ordens hoje. Comprei Porto Seguro, Transmissão Paulista. Vendi a Loop 4 para comprar a Loop 11 devido à liquidez maior, né? Aproveitei também para fazer um saque menor que 20 mil para não pagar imposto de renda, já que nesse mês eu não tinha intenção de realizar nenhum saque. Comprei Bradesco e Sanepar também. Então, essa foi minha análise para hoje. Podemos ver aqui Porto Seguro com múltiplos muito baixos, preço sobre valor patrimonial de apenas 1,6, PL de 8,5, multiplicando os dois aqui, né? Um valor muito baixo de 13, como também para Transmissão Paulista, Sanepar. Aqui em vermelho alguns pontos que eu tive que analisar um pouco melhor, né? Porto Seguro com liquidez de 1,2, só que eu vi, pela minha análise, é uma expectativa normal para a empresa, porque devemos analisar o quê? Durante o tempo, essa liquidez, ela sempre foi alta e agora que estamos passando talvez por um momento de maior fragilidade, essa liquidez está baixa? Não, essa liquidez ela sempre foi até mais baixa que isso e agora ela até deu uma elevada nessa liquidez da empresa justamente para suportar maiores dificuldades. Então, apesar da liquidez ser baixa comparada, por exemplo, à Alupar, uma liquidez que para o operacional da empresa, historicamente, ela está bem razoável. Aqui crescimento também. Podemos ver aqui que a Alupar cresceu bastante. E algumas empresas estão negativas, como por exemplo o Bradesco, né? Uma grande empresa como o Bradesco, nos últimos 5 anos, ela diminuiu de tamanho, seu crescimento diminuiu. Então, aqui algumas análises, né? Aqui você está vendo que eu vendi a Loop 4 para comprar a Loop 11 justamente por causa da liquidez. Liquidez nos últimos 2 meses de a Loop 11 é extremamente maior. Então a operação que eu fiz hoje foi essa, envolvendo 16 mil reais, comprei 4 mil aproximadamente de Porto Seguro, 4 mil de Transmissão Paulista, 2 mil de Sanepar, não porque é uma empresa pior, mas sim porque eu já estou muito exposto nela, então coloquei um pouco menos. 4 mil em Bradesco, aqui eu simplesmente saquei de Alup 4 e comprei a Loop 11. Então essa foi minha movimentação do dia. Depois, claro que eu também carreguei minha planilha com as informações, né? Porque para o investidor, seja ele no intraday ou numa posição para o longo prazo, é muito importante ele ter um histórico do que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Primeiro motivo, a corretora pode simplesmente errar alguns valores, então você não deve confiar 100% na sua corretora, tem essas informações em outro lugar. E segundo, para você conseguir depois com um histórico, com uma base de dados, analisar seus sentimentos e o que você está fazendo que está dando lucro e prejuízo. Por exemplo, hoje eu vendi um dia, por exemplo, que eu vou vender uma ação, eu registro na minha planilha por que eu estou vendendo. Pode ser vários motivos, pode ser, por exemplo, erro na análise original, eu quero simplesmente investir numa empresa que, na minha análise, ela está melhor, com maior potencial de retorno.
Então existem vários motivos pelo qual eu vou vender e comprar uma ação. Então depois que eu carregar uma base de dados com informações suficientes, eu vou começar a analisar. E você começa a analisar suas movimentações por esse motivo. Ela está dando mais lucro ou mais prejuízo? Aí você começa a ver, às vezes eu estou trocando de ação, fazendo uma rotatividade na minha carteira, só que essa rotatividade, se não fosse feita, ela me traria mais retorno que prejuízo. Então isso é fundamental que o investidor saiba se essa rotatividade, se essa movimentação, se aquele motivo específico que às vezes ele movimenta a carteira, se aquele processo ele traz mais lucro ou mais prejuízo para o investidor. Então podemos ver que muita gente está com medo do mercado atual, né? Bolsa aí caindo, saiu dos 125 mil pontos quase aí, já está beirando... Quanto que a bolsa está hoje? Nem sei quanto que a bolsa está hoje, já até esqueci. Então, de tão irrelevante que às vezes é, 111 mil pontos. Então 111 mil pontos já. E enquanto muita gente está vendendo, eu estou aproveitando para realizar algumas compras, porque como eu falei, analisando o racional da empresa, as empresas são extremamente baratas. Claro, algumas empresas. E quando vemos aqui fluxo de capital estrangeiro, por exemplo, para o Brasil, vemos aqui que a partir do 13/1, cada barra aqui tem 7 dias, o capital estrangeiro no país está positivo, ou seja, está mais entrando capital do que saindo. Então, será que os brasileiros estão com mais medo da bolsa do que os estrangeiros, do que os investidores qualificados que estão investindo no Brasil? Então isso também é um ponto a se pensar. Então esse foi o meu operacional de hoje, agora é só descansar e mexer com isso daqui 1 mês, 2 meses, porque investimento de longo prazo é isso. Vamos investir nas empresas e esperar que as empresas tragam lucro para a gente. Claro que pode ser que alguma movimentação seja feita no curto prazo, sim, mas tudo isso é de acompanhar o mercado, claro, gastando o mínimo de tempo possível, porque o tempo deve ser gasto com estudo, com formas de aprender mais sobre o mercado, sobre todas as áreas da educação que envolvem investimentos, psicologia, contabilidade, direito, no direito muito importante o imposto de renda. Então o tempo deve ser gasto com isso. Manipulação no mercado é coisa rápida. É só para você ir dar o clique. Talvez você gaste até mais tempo preenchendo a sua planilha do que agindo no mercado, né? Realizando o operacional do mercado. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Não tenham medo da bolsa, sigam fundamentos, não siga emoção de manada e nem noticiário. É isso aí, até mais.